sem olhar como é que é a estrutura da dívida daquela empresa e o grau de alavancagem daquela empresa. Ninguém conhece mais a empresa do que o dono da empresa. Se o dono da empresa está dizendo que aquele é um valor justo para ele recomprar aquelas ações, tenha certeza que o valuation dele é melhor do que o seu, é melhor do que o meu. Não é porque o Brasil melhorou, pessoal, é porque o mundo piorou em relação ao Brasil. Fala pessoal, aqui quem fala é o Juliano, eu sou certificado em gestão pela Ambima, sou estudante do CFA Institute e sócio da Real Invest, o escritório com a equipe mais técnica do Brasil. Pessoal, esse vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Vou fazer o comentário de todo o mês de junho, baseado nos dados do mês, e em seguida eu vou dar minha opinião para a gente tentar amarrar tudo isso que aconteceu e ver quais são os próximos passos do mercado e tentar se posicionar em meio a toda essa turbulência que é o mercado atual. O mês de junho ele foi marcado pela escalada nos conflitos entre Israel e Irã e pela entrada oficial dos Estados Unidos apoiando Israel. O maior risco que a gente tinha naquele momento era justamente a possibilidade da China entrar apoiando o Irã, dando uma escala global ao conflito em um mundo que já está bastante polarizado. Um segundo problema que a gente poderia ter era o fechamento do Estreito de Hormuz. Esse eu nunca fui muito crente de que poderia acontecer, pelo fato de que prejudicaria a própria economia do Irã, prejudicaria a economia de vários países que são aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Kuwait e Catar, por exemplo, e prejudicaria também a própria relação entre Irã e China. Então eu nunca achei que houvesse uma viabilidade prática da execução do fechamento do Estreito de Hormuz, mas ainda assim havia o receio da entrada da China nos conflitos. Com isso, o que acontece? O WTI, o petróleo WTI, chegou a bater mais de 24% de alta no meio do mês, ali por volta do dia 20, mas depois fechou o mês com apenas 11% de alta, né? Menos da metade do que ele havia subido. O índice do medo também fechou o mês em queda e o ouro fechou meio lateralizado, uma ligeira alta, mas nada demais. Isso se deu bastante também pelo fato de quando houve a retaliação por parte do Irã aos ataques americanos, eles foram considerados frágeis, eles foram considerados não relevantes. Então isso mostrou que o Irã não tem capacidade de fazer frente a todo o poderio militar que está contra ele no momento e é melhor buscar uma negociação. Passando para o cenário doméstico, o que dominou a discussão política e econômica no Brasil foi justamente a discussão sobre o IOF, essa que ainda está em processo, e a decisão de política monetária por parte do Banco Central. O Banco Central, por unanimidade, elevou a Selic para o patamar de 15%, dando um aumento de 0,25% e deixando claro que esse patamar vai ficar parado, a Selic vai ficar parada de lado por bastante tempo. Esse foi o resumo do comunicado do Copom. Mas, pessoal, isso trouxe coisas positivas. Quando a gente olha a nossa taxa, a nossa curva de juros para o longo prazo, a gente vê que houve uma queda expressiva, tanto no meio da curva, ali 5 anos, 4, 5 anos, quanto para a parte mais longa da curva, ali para os próximos 10 anos, por exemplo. Então nós tivemos um fechamento de curva, uma queda nesses vértices, que vai ali de 2,5% até 3,9% em relação ao mês anterior. E por que houve essa queda na curva de juros? Como vocês sabem, a curva de juros futuro, ela precifica muito do risco país. E ela é utilizada justamente para a gente medir qual o custo de crédito das empresas. Então, quanto mais cai o custo de crédito das empresas, mais fácil fica para que os negócios tenham viabilidade, certo, pessoal? Lembra sempre, subir a Selic não necessariamente implica que aumente a dívida de todas as empresas. Aumenta o encargo da dívida de quem emitiu em CDI. Quem emitiu a dívida em prefixado, 12%, 13% ao ano, não muda nada.
né? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente olha a curva de juros futuro, a queda na curva de juros futuro, ela é positiva para as empresas e ela é positiva para a Bolsa Brasileira, que subiu um pouquinho ali, subiu 1,3% no mês, né? O ganho de credibilidade que o Galípolo teve, né, tendo sido indicado pelo atual presidente, que acredita no Estado como propulsor da economia, que acredita em medidas mais heterodoxas, quando o Galípolo se opõe a isso, sendo ortodoxo na prática, ele ganha credibilidade e com isso a percepção de risco país ela cai e isso é bom para todos. Sobre a majoração do IOF proposta pelo governo, né, isso só mostra que apesar de ter tido uma arrecadação recorde em 2025, o governo ainda assim precisa de mais recursos para poder equacionar o seu balanço. E ele faz isso por meio de aumentar os impostos. Como houve uma derrota tanto na Câmara quanto no Senado, agora o atual governo pretende recorrer ao STF para tentar reverter essas medidas e aumentar o IOF para todos os brasileiros. Comentando um pouquinho sobre a performance da nossa Bolsa e do Real, pessoal, a Bolsa brasileira, né, ela subiu mais ou menos 1,3% no mês de junho, basicamente puxada pela entrada do investidor estrangeiro que ingressou em junho com 5,3 bi. Então, isso foi responsável por puxar a alta da nossa bolsa, enquanto que o investidor local ainda está olhando com receio as empresas brasileiras, né? O dólar, por sua vez, ele desvalorizou ante ao real, né? A gente teve uma queda de 3,3% do dólar ante ao real, mas isso não é uma particularidade só do real, pessoal. A gente tem duas componentes aqui. Primeira componente, quando a gente olha o DXY, que é a performance do dólar contra uma cesta de moedas das principais moedas do mundo, né? Então, o dólar canadense, o euro, libra esterlina, etc. Então, quando a gente olha a performance do dólar contra essa cesta de moedas, o dólar desvalorizou em 1,9% no mês de junho. Então, isso explica parte da performance do real, né? O outro ponto que explica a parte da boa performance do real é o nosso patamar de taxa de juros. Nós estamos com juros próximos aos juros russos, né? Eu vou colocar aqui para vocês o print entre juros brasileiros e juros russos para vocês terem uma ideia. Então a gente está com um patamar de taxa de juros equivalente a um país que está em guerra, que está praticamente para entrar em colapso financeiro, né? Então isso mostra que faz total sentido você tomar juros num país onde está com juros muito baixos e aplicar no Brasil e fazer o famoso carry trade. Então, esses são os motivos que explicam, em parte, né, a performance do real e a performance da Bolsa Brasileira. Para finalizar, pessoal, o que eu acho que pode ser interessante? Acho que o ouro continua sendo um ativo interessante, acho que esse período de trégua comercial pode gerar uma janela positiva, né, uma queda no preço do ouro para novas entradas, né? Não acho que esse problema da inflação global vá ser resolvido facilmente e nesse sentido, não só como hedge geopolítico, o ouro é um excelente ativo para ter em carteira. Segundo ponto, pessoal, são justamente as ações brasileiras. Está havendo um movimento, né, já tem um bom tempo que está acontecendo isso, das empresas fazerem recompras de ações, recompras e mais recompras de ações. Ninguém conhece mais a empresa do que o dono da empresa. Se o dono da empresa está dizendo que aquele é um valor justo para ele recomprar aquelas ações, tenha certeza que o valuation dele é melhor do que o seu, é melhor do que o meu, né? Então, está diminuindo o número de ações no mercado. Isso por si só já pressiona um pouco o preço. Aliado a isso, nós temos a entrada de investidor estrangeiro que continua, está se mostrando resiliente ao longo do ano de 2025. Não é porque o Brasil melhorou, pessoal, é porque o mundo piorou em relação ao Brasil, né? Então o mundo está bem complicado, difícil de alocar, a maioria dos investidores sobrealocado em Estados Unidos e conforme a percepção de risco nos Estados Unidos começa a aumentar, as pessoas começam a questionar se ter 60%, 70% do patrimônio nos Estados Unidos é correto ou talvez não vale a pena levar um pouquinho de dinheiro
para um país como o Brasil, que apesar de todos os problemas, é um porto seguro geopolítico, né? Então, eu acho que essas são teses que fazem com que o preço das ações ele possa subir. E o outro ponto, como eu já tinha comentado com vocês ali antes no vídeo, é a queda da taxa de juros futuro. Isso também é um fator bastante positivo para o custo de crédito das empresas, né? Passando para o cenário de crédito, pessoal, eu tenho visto muita gente entrando em crédito único exclusivamente por conta da taxa. Então tem lá uma debenture, um CRI, um CRA pagando IPCA mais 11, IPCA mais 12. A pessoa vai lá, compra aquele ativo sem olhar como é que estão as garantias, sem olhar como é que está a geração de caixa daquela empresa e principalmente sem olhar como é que é a estrutura da dívida daquela empresa e o grau de alavancagem daquela empresa, né? Então no Brasil, recuperação de crédito é difícil, não é uma coisa trivial. Então não basta você fazer uma análise fundamentalista do papel. Muitas vezes você vai precisar de um bom advogado para te ajudar a recuperar aqueles créditos. Então, crédito no Brasil é uma questão de cabelo branco, é uma questão de conexões, é uma questão de analisar profundamente cada ativo. Então, se você não tem domínio para fazer isso, faça isso via fundos. Ou faça isso através de uma debenture, um CRI, um CRA, de uma empresa muito grande, que está muito bem, que é bastante bancarizada, que tem uma alavancagem baixa. Mas, em geral, essas aí vão pagar taxas bem mais baixas, né, do que as empresas mais high yield, digamos assim, né? Então, acredito que a Bolsa está num bom momento, acredito que o crédito tem oportunidades, mas que tem que ser analisadas com muito mais critério daqui para frente. Então, requer uma análise profissional e para isso que a gente está aqui, né? Então, caso você não tenha tempo ou tenha dificuldade de interpretar a análise financeira, de fazer projeções, né, de conversar com os gestores que estruturaram aquilo, talvez você não tenha essas conexões, conte com a gente, né? Aqui na Real Invest, a gente conversa com todos os gestores de investimento do Brasil. Eles estão de portas abertas, a gente vai lá, inclusive já tem vídeo meu com algumas gestoras aqui. Então a gente é bem mais próximo, né, de quem está ali na cozinha, quem está ali fazendo, quem está estruturando aquele crédito, muitas vezes do que um banco, por exemplo, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.